Bem, de volta com as nossas aulas de Direito Tributário na Constituição da República e para continuarmos o artigo 145. Eu vou dividir a aula em duas partes aqui, ó. Primeiro a gente vai falar de impostos e taxas, depois eu falo das contribuições de melhoria e também dos parágrafos do artigo 145 da Constituição, tá? Então vejam só recapitulando aqui, ó, o artigo que a gente já estudou na aula passada, que foi a nossa aula introdutória. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 1º, impostos. Inciso 2º, taxas, e aí quando é taxa é em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E inciso 3º, contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. A gente vai ver isso mais à frente, as contribuições de melhoria. Já preparei o nosso tradicional esquema aqui, ó, e o mais importante é se ater ao conceito de imposto, ao conceito de taxa e suas implicações constitucionais / tributárias, tá? Então, olha só, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, né, poderão instituir os seguintes tributos. Sempre lembrar que tributo é um gênero, tá? E uma das espécies, justamente os impostos. Tá, professor, o que é um imposto, tá? Primeira coisa que você tem que lembrar, imposto não é vinculado à prestação de um serviço específico, tá? O imposto tem essa característica, ó, imposto é um tributo, então eu estou falando de tributos não vinculados, incidentes sobre a manifestação de riqueza das pessoas. Eu tenho algum tipo de movimentação financeira, algum tipo de movimentação patrimonial que importa necessariamente uma geração ou movimentação de riqueza. E aí eu estou falando das pessoas de uma maneira geral, pessoas físicas e jurídicas. E para quê? Para o financiamento genérico, é para financiar genericamente as atividades do Estado. E obviamente quais atividades? Aquelas atividades que não são divisíveis, aquelas atividades que não são específicas, aquelas atividades universais. Então, exemplo, segurança pública, iluminação pública, muito cobrada em concursos públicos, tá? Então, ó, eu estou falando daquelas atividades estatais que são, né, exercidas em benefício de toda a sociedade, ou seja, em prol da sociedade, pró-societá, né? Então, ó, tem uma solidariedade, social implícita no conceito de impostos. Você paga uma determinada quantia, você contribui em razão de um fato gerador, tá? E a contribuição não está atrelada, tá, ao exercício de uma atividade específica. A prestação de um serviço divisível, específico por parte do Estado. Isso a gente vai ver a característica da taxa, tá? Aqui, ó, eu tenho algo não vinculado. Eu tenho a prestação de um serviço genérico, é para financiar os serviços genéricos, né? Os serviços colocados à disposição da sociedade como um todo de uma forma genérica, onde não é possível especificar a utilização individual por parte de cada usuário. Então eu estou falando dos impostos, tá? E aí, ó, exemplo clássico, todo mundo consegue perceber isso. Uma pessoa física que recebe um salário, por exemplo, de 10 mil reais. Opa, quem recebe 10 mil reais tem que pagar imposto de renda pessoa física. O IRPF, ó, incidência de IRPF, o imposto de renda da pessoa física. Ah, para que eu pago imposto de renda? Para financiar, para ajudar, né, a financiar as atividades gerais do Estado, as atividades universais, indivisíveis, em prol da sociedade, em prol da busca do bem comum. Então, a solidariedade social, né, a supremacia do interesse público, essa prestação de serviços públicos de uma maneira geral, né, universal, né, onde não é possível fazer a divisão, a especificidade do respectivo serviço, ou seja, em prol de toda a sociedade, em prol do bem comum. Então, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sobre a propriedade, no caso aqui, ó, um ganho financeiro individual, tá? Então, percebam que quando eu falo do conceito de imposto, o imposto é fundamental
para as atividades do Estado e fundamental para a vida em sociedade, para a consecução das atividades estatais em prol da sociedade, em prol de toda a coletividade, tá? Então, por isso, a importância de se pagar impostos no Brasil ou em qualquer país do mundo, tá? Então, aí, ó, o conceito de imposto. E aí as características, ó, primeiro, é contributivo. Então, você tem que contribuir. A partir do momento que eu tenho o fato gerador, a partir do momento que eu ganho, por exemplo, 10 mil reais, né, em um determinado mês, eu tenho que pagar o imposto de renda à pessoa física, ou seja, existe um fato gerador, eu tenho esse caráter contributivo do respectivo imposto, porque está dentro dessa solidariedade social. Ele não é retributivo, retributivo é a taxa. Eu pago a taxa para utilizar um determinado serviço. Eu pago a taxa em razão do efetivo exercício do poder de polícia. Percebam que a taxa, a gente vai ver mais à frente, ó, ela é retributiva, ela é contraprestacional, desculpe, tá? Então, ó, as taxas têm o financiamento de atividades específicas e divisíveis, os impostos, atividades gerais, universais, indivisíveis. Então, se eu pago um imposto, é porque eu contribuo para o Estado no financiamento dos serviços públicos em geral, aqueles serviços que não podem ser individualizados, que são genéricos, universais por parte do Estado, solidariedade social, busca do bem comum, tá? Então esse caráter contributivo não possui destinação específica, sempre clássico de prova, financiamento universal das atividades, não específica, né? Ou seja, a atividade não é específica, estou falando de uma atividade que é indivisível, já tinha colocado lá, ó. Diferente das taxas. Por quê? Porque na taxa eu vou ter o financiamento de atividades específicas e divisíveis. Eu consigo claramente identificar. Eu consigo claramente especificar o serviço que está sendo prestado, tá? Dividir, individualizar com relação aos usuários que estão sendo atendidos pelo respectivo serviço, por exemplo. Tá? Então aí a gente sai do conceito de impostos e entra no conceito de taxas. Ok? O que são taxas, professor? São tributos para o financiamento ou do exercício do poder de polícia, e aí detalhe, do efetivo exercício, tá, do poder de polícia, ou para a prestação de serviço público específico e divisível. Então, quando eu falo da prestação do serviço público, se ele é um serviço público genérico, que não pode ser especificado e individualizado com relação aos usuários, o financiamento dele é por impostos. Agora, se eu falo de um serviço público específico e divisível, ou seja, uma utilização separada, individual, por cada usuário, aí eu estou falando de uma taxa, que no caso, inclusive, vai ser uma taxa de serviço. Compreenderam? Então, ó, taxa ou é em razão do efetivo exercício do poder de polícia, aqui eu estou falando do poder de fiscalização, da polícia administrativa do Estado. Quem já estudou direito administrativo sabe muito bem o que eu estou mencionando. Tem as aulas do professor Eduardo Tanaka, inclusive, sobre poder de polícia, tá? Então, ó, aqui quando eu falo de taxas de polícia, estou falando do financiamento do efetivo exercício do poder de polícia. Quando a gente fala de taxas de serviço, é pela prestação de um serviço público específico e divisível. Conceituei aqui para vocês, ó, de uma forma resumida. Ó. Taxas de polícia. Qual que é o fato gerador? O exercício efetivo e regular do poder de polícia. Dá um exemplo, professor. Super comum em muitos municípios. Aí, ó, todo mundo que é comerciante sabe. Ó, taxa municipal de licença, localização e funcionamento do estabelecimento. Você não tem que pagar a respectiva taxa? É uma taxa de polícia, tá? Inclusive tem que ter a constante fiscalização por parte do poder público. A partir do momento que o poder público para de fiscalizar, eu não posso mais ter a cobrança dessa taxa de polícia. Então, uma taxa municipal de licença, localização e funcionamento é exemplo de uma taxa de polícia. A partir do momento que eu pretendo abrir um comércio, estabelecer o meu comércio em uma determinada região da cidade, eu tenho ali o fato gerador, porque eu preciso ter a fiscalização
né, o poder de polícia sendo exercido com relação à licença, localização e funcionamento do meu estabelecimento comercial. Eu tenho regras a seguir. Vamos supor que seja um estabelecimento que venda alimentos. Eu tenho toda uma condicionante de regras ali referente à emissão ali, da taxa de licença, localização, não da emissão da taxa, né? Mas a emissão da licença, localização e funcionamento. Para isso, eu vou ter que pagar a respectiva taxa municipal, tá? Diferente aqui, quando eu falo de uma taxa de serviço. Falei de taxa de serviço, o fato gerador é a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ou postos à disposição do contribuinte. E aqui, quando eu falo dessas taxas de serviço, surgem duas súmulas vinculantes que são clássicas de prova. A súmula vinculante 19 e a súmula vinculante 41. Se você entender as duas, você entende perfeitamente qual que é o conceito de uma taxa de serviço. Por quê? Vejam só, vejam o texto, né, da taxa de serviço aqui, referência da súmula vinculante número 19. Coloquei o exemplo aqui, a taxa de coleta, remoção ou tratamento do lixo de imóveis, tá? Então eu estou falando da taxa do lixo, entre aspas aí, mas eu estou falando dos lixos que são produzidos pelos imóveis, né? Não estou falando do lixo que está na rua, que tem que ser aí, né, uma prestação de serviço genérico por parte do município de limpeza urbana. Eu estou falando da coleta, do tratamento do lixo residencial, do lixo comercial, do lixo de cada imóvel existente em uma determinada cidade. Então, olha só, súmula vinculante número 19, tá? A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Repetindo, muito comum em provas e concursos públicos. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. Ou seja, eu posso ter essa taxa. Eu posso ter uma taxa de coleta, remoção ou tratamento do lixo de imóveis, de resíduos sólidos. Não é mais correto falar lixo, né? Mas enfim, eu estou falando aqui do tratamento da coleta, da remoção ou tratamento de resíduos sólidos dos imóveis. Eu posso ter a cobrança de uma taxa? Sim. Por quê? Porque eu consigo identificar a especificidade do serviço público que está sendo prestado, a coleta, remoção ou tratamento dos resíduos sólidos dos imóveis, tá? E consigo dividir, para cada imóvel. Então eu consigo identificar claramente o usuário, eu consigo ver uma utilização separada. E aqui, eu tenho uma utilização efetiva ou potencial. Pode ser que o imóvel esteja fechado, pode ser que o imóvel não esteja produzindo nenhum tipo de lixo, nenhum tipo de resíduos sólidos, mas é uma utilização em potencial. Eu mal paro em casa, eu mal produzo lixo, sempre estou viajando e deixo praticamente meu apartamento, minha casa 100% fechada. Isso te exime do pagamento da taxa de coleta, remoção ou tratamento de lixo do seu respectivo imóvel? Não, tá? Percebam que ou você usa efetivamente ou você pode ter o quê? Uma utilização em potencial. Por isso que falo, serviços prestados ou postos à disposição. Compreenderam? Então, quando eu falo da taxa de coleta, remoção ou tratamento de resíduos sólidos, a popular, entre aspas, né? Taxa do lixo, tá? Eu estou falando da súmula vinculante 19, não existe inconstitucionalidade alguma, eu posso sim ter a cobrança dessa taxa, porque eu consigo claramente identificar o serviço público específico que está sendo prestado, a coleta, a remoção, o tratamento do resíduo, tá? E consigo identificar separadamente cada usuário, seja o usuário efetivo, seja o usuário potencial. Compreenderam?
claramente eu estou diante de uma taxa de serviço. E aí, ó, vem a comparação com a súmula vinculante número 41. E o que eu tenho na súmula vinculante número 41? Até coloquei ela de forma expressa aqui, ó, porque é impressionante a quantidade de questões. Serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. Ele tem que ser remunerado, o financiamento da atividade, através dos impostos. Ora, por quê? Por uma razão óbvia. Você tem o seu próprio poste, eu tenho o meu próprio poste, o João, a Maria tem o seu próprio poste. Ó, esse poste aqui é da Maria, aquele poste ali é do João, tá? E a iluminação pública que está ali pode ser só para o João, só para a Maria, só para o José. Claro que não. Se eu visito uma outra cidade, se eu estou naquela cidade, eu não estou utilizando aquela iluminação pública, mesmo não sendo a da cidade. Se você está na minha cidade, você não está utilizando aquele serviço independentemente de ser morador daquela respectiva cidade. Então percebam que eu estou falando de um serviço que não é individualizado, ele não é divisível. Eu estou falando de um serviço universal, indivisível. A iluminação pública como um todo, todos são beneficiários. Se eu tenho uma cidade iluminada nos seus espaços públicos, é em prol do indivíduo separadamente ou é em prol de toda a sociedade? É em prol de toda a sociedade. Então o financiamento tem que ser através dos impostos. Compreenderam? Então, ó, a súmula vinculante número 41. Outro clássico aí, ó, em termos de concurso também. Olha só, o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa, ok? Então, ó, a taxa do lixo, quando eu falo do lixo residencial, comercial, decorrente de um imóvel, ou seja, quando eu consigo identificar claramente ali, ó, quem que é o potencial utilizador do serviço ou o efetivo utilizador do serviço. Opa, a taxa do lixo nessa circunstância, ela é constitucional. Agora, eu posso ter taxa pela limpeza urbana? Pela limpeza da praça, da rua? Claro que não. Porque a limpeza da praça, da rua, não é só para o João, não é só para a Maria, não é só para o José, é para todo mundo. Então, ó, a limpeza urbana das vias públicas, a limpeza urbana do lixo existente nos espaços comuns de livre circulação pública. Essa limpeza urbana pode ser financiada mediante a cobrança de uma taxa específica? Não, o financiamento dela é por impostos. Mas espera aí, a limpeza urbana com a coleta dos lixos dos respectivos imóveis pode ser financiada por taxa? Pode, tá? A iluminação pública pode ser financiada por taxa? Não, tem que ser financiada por impostos. Vocês vão encontrar inúmeras questões envolvendo a súmula vinculante número 41 e envolvendo a súmula vinculante número 49, comparando taxa com impostos. Os impostos têm natureza contributiva, não possui destinação específica, financiamento universal das atividades do Estado, do poder público, não é uma atividade específica, é uma atividade indivisível, tá? Completamente diferente das taxas. Financiamento de atividades específicas, divisíveis. Sobretudo quando eu falo o quê? Dos serviços públicos. Quando eu falo de exercício do poder de polícia, eu só pago a taxa pelo efetivo exercício do poder de polícia. Então essa questão de utilização efetiva ou potencial, tá? Quando fala de prestação de serviços públicos, é para a taxa de serviço, tá? Características, ó, tem um caráter retributivo. Por que retributivo, professor? Ora, porque você paga a taxa em virtude da atividade exercida. É específico, é retributivo, é contraprestacional. Compreenderam? Tá? Então, ó, eu tenho essas características, sempre a comparação entre impostos barra taxas. Se vocês anotarem esse esquema aí, ó, eu tenho certeza que vocês conseguem resolver 90% das questões de prova referentes aí a taxas e impostos, tá? É claro que o direito tributário traz outros detalhes, mas aí, gente, é um curso aprofundado de direito tributário. Nosso objetivo aqui, ó, é falar das características, primeiramente, né, das características constitucionais, tá, do direito tributário presentes, obviamente,
na Constituição, ok? Então essa foi a aula sobre o artigo 145, parte 1, onde nós conceituamos aí impostos, onde nós vimos as taxas. Próximo encontro eu vou tratar das contribuições de melhoria e explicar também os parágrafos 1º e os parágrafos 2º, tá? Então a gente tem aí essa questão, né, para complementar o nosso próximo encontro aí e fechar o artigo 145, sempre importante em provas e concursos. Inscreva-se no canal, dá o joinha se gostou da aula aí, tá? Todo esse engajamento é muito importante para o projeto como um todo, tá? Você que já me acompanha aí desde 2012, sabe que diariamente nós estamos produzindo, organizando e distribuindo conhecimento para toda a sociedade brasileira, tá? Obrigado, até o nosso próximo encontro, dando continuidade às nossas aulas de Direito Tributário na Constituição Federal de 1988. Obrigado e até lá!